A Justiça Potiguar determinou que a vereadora Tabata Pimenta remova publicações feitas em suas redes sociais com informações falsas sobre o vereador subtenente Eliabe. A decisão é da 12ª Vara Civil da Comarca de Natal e foi publicada ontem. No vídeo em questão, divulgado em 3 de setembro, a parlamentar distorceu declarações concedidas por Eliabe em uma entrevista de rádio realizada em junho, alegando que o vereador teria feito comentários preconceituosos contra pessoas transexuais e contra ela própria. O conteúdo alcançou mais de 300 mil visualizações e gerou ataques nas redes sociais. O magistrado reconheceu divergências entre o que foi dito pelo parlamentar e a versão apresentada por Tabata, determinando a remoção imediata do vídeo sob pena de R$5 mil por dia. Na entrevista original, Eliabe defendia a proibição do bloqueio hormonal em crianças com quadro de disforia de gênero, mas Tabata publicou que o vereador teria afirmado que pessoas trans, incluindo ela, sofrem de confusão mental. A publicação recebeu mais de 2 mil comentários de ódio, dentre eles o do secretário estadual de administração Pedro Lopes, que classificou a suposta fala de Eliabe como absurda e ignorante. E aí eu vou encerrar aqui para o comentário de vocês. Abre aspas aqui. Não é a primeira vez que essa parlamentar dispara informações falsas para confundir a opinião pública. Fez isso quando disse que eu teria debochado, isso aqui é uma fala de Eliabe, teria debochado de vítimas da Covid-19. Mas dessa vez resolvi procurar a justiça. É rotineiro de quem busca, a todo momento, criar narrativas, pois tem dificuldade de manter o debate com seriedade, declarou o vereador subtenente Eliabe. Gente, esse assunto é muito pontual, conversar com vocês, Suzy, porque por ocasião da morte do ativista Charles Kirk nos Estados Unidos, é natural que você tenha ambos os lados tirando proveito. E nesse meio, os malucos que simplesmente celebram a morte de alguém. Mas o que eu vi de gente que fez um comentário de solidariedade à família, mas por ter um pensamento diverso, depois houve um outro. Pronto, Antônio Tebet, que é um conhecido jornalista, enfim, comediante, hoje mesmo ele está descendo a ripa contra um vereador do Novo em São Paulo. Ele inclusive publica o comentário que ele fez no dia. E é impressionante como determinados assuntos, o oportunismo político fala mais alto, em detrimento do que é fato. E aqui eu estou usando só como um gancho para a gente falar sobre esse momento que o mundo vive. Porque tem gente que não falou nada do que foi dito, mas aí houve um oportunista do outro lado, seja ele de esquerda ou direita, que tira proveito e joga no ventilador, como se aquele tivesse dito alguma coisa que no fundo não disse nada daquilo. Defendeu apenas uma ideia, como é o caso específico aqui. Tem uma situação aí que a gente tem que trazer esse debate e tem que ser muito bem resolvido, mas resolvido entre um contexto social, até porque eu acho que a gente tem um código penal muito bem esclarecido. Se ele fosse colocado em prática, a gente não teria tantos problemas, né? Mas é porque tem 1 milhão de brechas ao redor dele. Mas a liberdade de expressão e o que é verdade. O que eu tenho o direito de falar, principalmente o que eu tenho o direito de falar do outro, e esse caso de Tabata e do outro vereador Eliabe, ele traz à tona essa história, independentemente de quem está certo ou quem é errado, mas eu não tenho o direito de falar o que não é verdade. Eu não tenho o direito de falar o que eu acho, o que eu penso sobre uma pessoa, se aquilo não é um fato. E as pessoas confundem muito isso. E que a liberdade de expressão é dizer o que eu penso, e não é. Muitas vezes o que você pensa é um crime. Muitas vezes o que você pensa é uma difamação, é uma calúnia. Nem tudo que eu acho, o que eu posso, independentemente se eu vou falar num plenário, se eu vou falar numa roda ou se eu vou falar numa rede social, que hoje em dia virou um esgoto. Se você parar para pensar, principalmente o X é uma terra do ódio, uma terra de que as pessoas falam um absurdo a respeito dos outros. E ali você pode destruir a vida de alguém. Você pode trazer falência, você pode trazer falta de percepção, você pode trazer um monte de coisa. E quando você vê a política sendo jogada dessa forma, quando você vê políticos, pessoas que deveriam estar muito mais preocupadas em fazer leis, em proteger e em fiscalizar, mas eles vão para o plenário e usam aquilo ali como um palanque de acusações e de falatórios, a gente percebe o quanto a gente está pobre, o quanto a nossa política é falida. E acontece aqui na Câmara Municipal de Natal, acontece em Câmara Municipal de todo o Brasil e infelizmente, acontece em Câmara Federal e acontece no Senado brasileiro. Você está discutindo o achismo ou o que você pensa, ou da forma do outro, de você querer diminuir o outro para criar narrativa ou para lacração simplesmente, empobrece a nossa política e tira o foco do que deveria realmente estar acontecendo. E a gente termina judicializando tudo. A política judicializando todas as coisas e fazendo o quê? Além de superlotar o judiciário brasileiro, que já é lento e precário, que essa é uma realidade, dando poder ao que não era. Uma casa parlamentar não era para ser palco de situações como essa.
mas terminam sendo. E independentemente do que eu acho de Eliabe, do que eu acho de Tabata, da ideologia do que eu concordo com um e com outro, isso serve para todo mundo. Tragam para o plenário, tragam para a Câmara, ou vão para as suas redes sociais, vocês como representantes públicos, vão tratar coisas que sejam realmente de interesse de quem ele colocou lá. Não de querer lacrar. Deixem para lacrar nas suas vidinhas, que muitas vezes são medíocres. Tão medíocres que vocês precisam desse tipo de papel. E o mais impressionante, desculpa, Suzy, é que saiu a questão ética e a questão moral e fica a questão do seu curral, de você falar algo bonito, lacrando, como você disse, você abre hoje o Twitter, você abre o Instagram, tem gente, e aí independente de posição política, tem gente que abre um Instagram que você vê, a pessoa vai começar a falar e fala, não, aquele imbecil, aquele alguma coisa, já ofende pessoalmente do nada, tem determinadas pessoas, e começa a prestar atenção nisso, que toda vez que ele vai falar de alguém que ele não concorda com a ideia, já tem uma ofensa, no mínimo uma ofensa, para atrair, para como se esse jogo de raiva atrai as pessoas a estarem juntas. Então isso acaba ficando absurdo, não só na política, como na imprensa também. Tem muita gente quando vai falar, já vai fazendo piadinha, já deixa a sua isenção jornalística de lado, ofendendo as pessoas, sendo irônico. Não é uma atitude profissional, como não é uma atitude política. A gente está falando aqui do exemplo do Charlie Kirk, que, pessoal, era uma coisa que era para unir as extremas, onde um inocente foi assassinado. A gente tem uma situação onde um inocente foi assassinado e todos poderiam ser unidos por causa dessa questão, independente de quem seja, que poderia ser um inocente de qualquer vertente política. Mas não, um inocente é assassinado e aí vem as opiniões. Merecia. Aonde que um inocente merece ser assassinado? Deveria, não sei o que lá. Aí a gente perde a chance de tentar combater esse tipo de atitude e aí a gente vai, não, passa pano, a qualificação do cara já muda, radical, extremista foi assassinado, como se ele tivesse culpa até ali, sendo a pessoa inocente, e por quem quer que seja, foi assassinado, não se sabe ainda, parece que o cara que assassinou era o cara de direita também lá, independente, era uma oportunidade da gente unir, e ou fica se dando a sua interpretação. O que eu acho curioso é que a gente vive um momento em que, a pessoa se vê, a pessoa é do sexo masculino, mas se vê como mulher e se acha mulher, aí a gente tem que respeitar. Aí não, uma pessoa está lá defendendo quem criticando quem detonou com a morte lá de Charles Kirk, e o cara não, ele é de extrema direita. Não, pergunta para ele qual é a opção política dele. Ou é a gente que define? Então, na hora da gente ver uma pessoa do sexo masculino que se sente mulher, se respeita, e na hora que a gente vê uma pessoa de centro ou de centro-direita, não, você é extremista, você é fascista. Deixa ele dizer o que ele se considera, e se é para respeitar, respeite o que ele se considera. Mas hoje falta-se esse respeito em todos os segmentos. Então a gente tem aí Tabata Pimenta, que tem ideias e opiniões contrárias à de Eliabe. E aí vai qualquer colocação, não, eu entendi que foi dessa maneira, eu vou e posto, eu agrido. Ainda bem que hoje tem esses mecanismos da justiça para se recorrer, e aí evita-se essas distorções. Mas na hora que dá 300 mil visualizações, será que 5 mil reais são suficientes?